Olha, eu tô de volta aqui e achando muito engraçado, porque eu tava falando do nosso quadro aí, que santa é essa? E quando eu falei das rosas, que as rosas estão muito ligadas aí a algumas santas da igreja, todo mundo pensou que era Santa Terezinha. Todo mundo que mandou, as pessoas que mandaram até agora a participação, é Santa Terezinha. Mas eu tenho uma triste notícia para dar para você, não é Santa Terezinha. Vou dar aqui mais uma dica, a segunda dica, e com essa segunda dica você já vai saber quem é. Olha aqui, aos 18 anos ela fugiu com uma amiga para encontrar São Francisco de Assis. Bom, depois dessa dica aqui, todo mundo já sabe quem é ela. A segunda dica é essa, aos 18 anos ela fugiu com uma amiga para encontrar São Francisco de Assis. Quem é que foi encontrar com São Francisco de Assis? Eu nem vou falar a terceira dica, porque senão você já vai saber quem é. Quem é? Liga para cá, 19 3871 9620 para participar comigo. Principalmente você que já ligou dizendo que era Santa Terezinha, manda para cá de novo a sua participação, agora com essa dica aqui, dizendo quem é. Obrigado quem também tem aqui os pedidos de oração que estão chegando para mim pelo nosso telefone 19 3871 9620. Quero agradecer você que está ligando para cá. A sua participação sempre é muito importante. Obrigado a Neuza Lara dos Santos, de São Paulo, capital, o Lúcio Flávio Muniz Reis, de Palma, em Minas Gerais, a Maria de Lourdes Moreira Borsato, de São José do Rio Pardo, em São Paulo, a Anita Jarduli Martins, de Eloy Mendes, em Minas Gerais, a Neide Cria Pupo de Campos Ferreira, de Campinas, em São Paulo, e Danir Maria Gobato Ignoato, de Farroupilha, no Rio Grande do Sul, e a Vera Maria Rodrigues Aguiar, de Vitória, no Espírito Santo. No programa de hoje, nós estamos falando sobre a rocha. Que rocha? Qual a rocha onde você tem alicerçado a sua vida de fé? A gente vai entender um pouco isso com uma passagem do Evangelho. Eu quero convidar você a assistir comigo essa passagem do Evangelho, que vai ajudar você, então, a entender onde é que nós temos que construir a nossa casa, onde nós temos que construir a rocha, a nossa casa da vida espiritual, para que ela não caia. Então, acompanhe comigo. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas só aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão, no dia do juízo: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Em teu nome que expulsamos os demônios, em teu nome que fizemos tantos milagres? Então lhes direi, bem alto: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as torrentes e sopraram os ventos contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é como um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as torrentes e sopraram os ventos contra aquela casa. E ela desmoronou-se. E foi grande a sua ruína. Essas palavras de Jesus são fundamentais para a gente entender o segredo da nossa vida espiritual. Lembra? Essas palavras, aliás, é um texto que a gente sempre lê no casamento, quando uma das propostas de leitura do Evangelho para a celebração do matrimônio é essa, porque está falando da casa. Mas quando a gente começa a construir uma casa, eu já fiz referência disso a alguns no bloco anterior, quando a gente toma a decisão de construir uma casa, qual é a primeira coisa que nós fazemos? Qual é a primeira coisa? Então, você já tem o terreno, ok? Mas
Você não constrói ali em cima do terreno sem nada. Você precisa primeiro fazer um projeto. Esse projeto é importantíssimo. Você precisa fazer um projeto e nesse projeto, a primeira parte, você precisa fazer o alicerce. Esse alicerce é o que vai dar o sustento para a construção. E que tem gente que até investe pouco no alicerce e depois começa a aparecer as rachaduras, começam a aparecer as coisas difíceis na casa que não dá para reparar, a não ser que depois invista muito dinheiro para tentar recuperar o alicerce. Mas é muito melhor você pensar nisso antes, investir ali no alicerce para depois construir a casa e a casa fique bem firme. Eu lembro que numa dessas parábolas anedóticas aí da vida, alguém disse que o patrão pediu ao empregado que construísse uma casa e deu um prazo ali para que ele construísse aquela casa. E como ele queria construir muito rápido e estava ali até com um pouco de inveja do patrão que construía muitas casas e ele não tinha efetivamente uma casa no padrão daquele que estava construindo e acabou construindo rapidamente, mas não investiu muito no alicerce. Aliás, usou qualquer material de segunda categoria, fez tudo mal feito e construiu a casa. Aquela casa linda, maravilhosa, na fachada, no seu acabamento. Mas ele precisava ter investido no alicerce e não fez bem feito. Colocou material de segunda categoria, material refúgio, não fez bem aquilo que devia ter sido feito. E construiu aquela casa linda, maravilhosa. Quando terminou de construir e foi apresentar lá o final da construção para o seu patrão, o patrão disse: essa casa é sua. Veja o que aconteceu com esse homem, que não investiu, não fez bem o alicerce, fez de qualquer jeito, era a casa dele. Isso quer dizer também que todas as coisas que nós temos que fazer têm que ser bem feitas. Mas eu estou querendo ressaltar isso para dizer, o alicerce, ele dá sentido para o edifício. Sem alicerce bom, a casa cai. Quando nós definimos isso na nossa vida espiritual, isso é fundamental. Onde é a rocha sobre a qual você tem alicerçado a sua vida de fé? Sabia que tem muita gente que desiste da vida de fé? Olha, eu tenho 42 anos, já muitos desses 42 anos dedicados à igreja, e desde a infância na igreja, eu já vi muita gente que começou a participar junto comigo da igreja e desistiu. Voltou para o mundo, voltou para as coisas ruins que faziam. Alguns muito empolgados ficaram lá 1 ano, 2 anos, 3 anos. E não estou querendo dizer que eu tenho algum mérito especial em relação a isso, porque talvez onde eles estão hoje eles sejam melhores do que eu. Mas eu estou dizendo o seguinte, que a nossa vida de fé, ela só tem sentido se ela estiver alicerçada na rocha, que é Jesus. A rocha que é Jesus. A construção a qual Jesus se referiu na passagem do Evangelho que nós ouvimos hoje, fala do homem prudente e do imprudente, do homem com juízo e do homem sem juízo. O homem prudente é aquele que construiu a casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, as enchentes, deram ali, os ventos sopraram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. O homem sem juízo é aquele que construiu a casa sobre a areia. E ao construir a casa sobre a areia, olha, não tem jeito, a casa cai. Primeira ventania, primeiro vento forte, primeira tempestade, primeira enxurrada, leva a casa, porque foi construída sobre a areia. A fé é o que nós temos de mais importante na nossa vida. Então ela precisa ser alicerçada. Não pode ser uma fé de momento simplesmente, uma fé só para querer alcançar uma graça, depois desiste da vida de fé. Não pode ser uma fé só superficial, tem que ser uma fé firme e inabalável. Isso está ligado ao alicerce. Quando você firma o alicerce, pode ter certeza que a casa será muito bem construída e não vai cair de jeito nenhum.
onde é que você tem alicerçado a sua vida de fé? Qual é a rocha na qual você tem colocado a sua fé? Muita gente coloca esperança nas coisas deste mundo, coloca esperança no dinheiro, nos bens que tem, mas tudo isso passa, não te garante a vida eterna. O que te garante a vida eterna é a fé. Onde é que você tem construído a sua casa? Qual é o alicerce? Como é que você tem investido aí no alicerce? Dependendo do alicerce, é como vai ser então a resistência da sua construção. Olha só, falando aqui sobre alicerce, sobre construção, eu preciso falar para você também da nossa construção. Falar do nosso grande sonho, que é a Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Talvez você diga assim, padre, mas tanto tempo que vocês estão falando de alicerce dessa igreja, estão falando das colunas dessa igreja, estão falando das vigas dessa igreja. Tudo isso é porque nós temos juízo, porque nós somos prudentes, porque fazer bem o alicerce, fazer bem, caprichar no alicerce, vai dar o sustento para essa beleza que você está vendo aí já projetada, a maquete da nossa Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Caprichar no alicerce é o segredo para uma boa edificação. Então, você que é sócio da Associação do Senhor Jesus, você que é devoto das Mãos Ensanguentadas, a sua contribuição é importantíssima para que continuemos aí fazendo o nosso trabalho de edificação da Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Foi feito o alicerce, olha o que já foi feito. Foram feitas as valetas dos baldrames, a fundação da cisterna e do depósito. Então, as primeiras paredes e pilares foram erguidos, tá vendo? Tudo a partir da base. Teve primeiro cavar profundamente para fazer tudo isso e depois vem então as paredes, começa então, depois da perfuração do solo, tudo isso foram feitas as valetas das baldrames, a fundação da cisterna, do depósito, as primeiras paredes e pilares foram erguidos e tivemos a bênção das medalhas e a consagração da nossa igreja, a Mãe de Jesus, a bênção das medalhas de Nossa Senhora das Graças. Tudo isso que aconteceu nesse ano, com a sua ajuda. Foi você que contribuiu mês a mês como devoto das Mãos Ensanguentadas de Jesus e a sua contribuição nos deu a oportunidade de chegar nesse estágio da nossa obra. Tudo isso porque você fez a doação para a construção da Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Nosso sonho precisa continuar e eu preciso da sua ajuda, preciso contar com você. A sua ajuda é fundamental. Você pode fazer a sua doação mensal através do boleto que chegou aí na sua revista. Você faz a sua doação mensal através do boleto e você estará contribuindo para todos os projetos da Associação do Senhor Jesus Rede Século XXI e principalmente nos ajudando a construir a nossa tão sonhada igreja. Você vai contribuir mensalmente. Faça a sua doação, porque ela é que garante todo o nosso trabalho de evangelização e mais ainda, que garante que nós vamos chegar a bom termo naquilo que é um desejo de Deus, a construção da Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Então não deixe para o último momento não. Nós fizemos tudo isso aqui no ano de 2018, mas nós só estamos começando o mês de dezembro. Dá tempo ainda de que você faça a sua contribuição, dá tempo de que você faça a sua doação, dá tempo de que você ajude-nos com um compromisso, comprometendo-se em nos ajudar a construir a Igreja das Mãos Ensanguentadas. Fizemos tudo isso no ano de 2018, mas lembro novamente, estamos só no começo de dezembro. Tem muito tempo pela frente para você contribuir conosco, para nos ajudar. Está aqui então o carnê, o compromisso do construtor, para que você faça a sua doação mensal, contribuindo diretamente na construção da Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Então tome a sua decisão de ajudar-nos a realizar esse sonho. Mãos à obra. Nós começamos a construção e queremos continuar contando com a sua ajuda. Nós vamos fazer com que o nosso Brasil seja abençoado e aqui vai ser um lugar de peregrinação, como já tem sido, mas vai se tornar mais ainda um lugar de peregrinação com a Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Vamos dar uma olhadinha quem é que está participando com a gente aqui no nosso facebook.com/Rede Século XXI. Tá aí, então, olha, a Maria José Oliveira da Silva está dizendo que foto mais linda.
Ó, que bom, graças a Deus. Bom dia, querido amigo Padre, Deus abençoe, Maria José. Os créditos da foto aí, esse que eu ia falar o apelido dela que eu coloquei, não vou falar não. Maria Elisângela da nossa produção. Maria Elisângela de Souza Cavalcante participando comigo. Bom dia. Peço oração pela minha saúde física e espiritual, pela minha carteira de trabalho, está apresentando aí o número, pedindo prosperidade, bênção, que Deus te abençoe. Dulce Cleide Barreto também participando comigo, bom dia Padre, sua bênção, peço oração para a minha família e uma porta de emprego e também para o meu grupo Aliança do Senhor. Participe, sou da intercessão e pede para o esposo, para toda a família, Deus abençoe, de Pacatuba em Sergipe. A Samara Almeida, oi, bom dia, Padre. Eu sei que santa que é Santa Terezinha. Estou até lendo aí a sua participação, falando o nome da santa, porque não é Santa Terezinha. Pode continuar participando e ligando. E para participar do sorteio, você precisa ligar e deixar o seu pedido de oração, mas não é Santa Terezinha. O Antônio Carlos da Cruz, de Bom Retiro, Santa Catarina. Bom dia, Padre Nilson Mota. Peço oração pela intenção da minha saúde e pela intenção da saúde da minha mãe, Ivone Augusto da Cruz, para o Maico dos Santos, para minhas irmãs Maria de Ludivete da Silva, Juliana, apresentando aí toda a sua família. Obrigado, Antônio, Deus te abençoe. Também a Tainara Silva, bom dia, Padre, peço oração para a cura do meu primo Joadson, que está no hospital, e para toda a minha família. Moro na cidade de Teofilândia, na Bahia. Deus te abençoe, Tainara, obrigado pela sua participação. Também ali, ó, Kélia Dias, bom dia, Padre, peço oração para toda a minha família e saúde para todos, ela mora em Belo Campo, na Bahia. E o Jonathan Pinheiro, bom dia, Padre, peço oração para toda a minha família, minha mãe Maleide, vive muito angustiada, de Jaguaribe, no Ceará. Obrigado pela participação, continua mandando aí a sua intenção também pelo nosso facebook.com/Rede Século XXI e pelo nosso telefone 19 3871 9620. Onde é que você tem alicerçado a sua fé? Onde você tem colocado a sua esperança? Jesus tem sido a sua rocha? Jesus tem sido a sua esperança? Se não, é preciso fazer uma conversão aí, mudar o caminho para ir na direção de Jesus. E lembre-se, na passagem do Evangelho que nós ouvimos hoje, o alicerce sobre a rocha se dava através da submissão à vontade de Deus. Quem ouve estas minhas palavras, portanto, quem faz a vontade de Deus, quem ouve estas minhas palavras e coloca em prática, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, a submissão à divina vontade, a submissão à vontade de Deus é que define se nós somos prudentes ou não. Onde é que você tem colocado a sua fé? Onde é que você tem colocado a sua esperança? Ou onde você tem alicerçado a sua fé? Onde é a rocha da sua fé? Todas essas respostas, você pode participar comigo falando aí, vamos interagir. 19 3871 9620. Vou para o intervalo, rapidinho, daqui a pouquinho eu volto.